Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Sport Center da ESPN, falando tudo sobre o nosso Palmeiras, galera. Palmeiras que vai enfrentar o Flamengo na final da Libertadores. Palmeiras que conquistou sua última Libertadores também em cima do Flamengo. Jogo que o Palmeiras ganhou no placar de 2-1 com aquele gol do Davidson, galera. Palmeiras que também é líder do campeonato com 62 pontos e o Flamengo está na vice-liderança com 61 pontos. Os dois aí lutando pelos principais títulos nacionais e internacionais, galera. Esse jogo da Libertadores, que a final vai ser no dia 29 de novembro. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Vivos pelos dois títulos, Palmeiras e Flamengo em Brasileirão e Conmebol Libertadores. Campanhas. No Brasileirão, o Palmeiras é líder, tem 1 ponto a mais do que o Flamengo, 1% a mais de aproveitamento. E na Libertadores, o Palmeiras é finalista com 86% de aproveitamento, o Flamengo tem 67% de aproveitamento. Vamos lá, Zupac, eu acho que é muito interessante como ficou essa configuração, né? A gente tem a final dia 29, hoje é 31. Então é um mês de uma caminhada taco a taco de brasileiro, cada rodada importando. Então assim, conquistaram um grande objetivo. Um pega o Sport em casa, o outro Juventude fora, times de Z4, mas com diferenças de mando. Qual o peso? Primeiro, Brasileirão tem valor e muito individualmente falando, mas para desembocar na Libertadores, qual o peso dessa caminhada para quando chegar o enfrentamento de Libertadores? A frase célebre que o Abel eternizou, né, 90 minutos é muito tempo, né, para falar entre um jogo e outro, e de fato se mostrou. Você imagina, um mês no futebol brasileiro é uma eternidade. Em um mês dá para acontecer tanta coisa, tanta coisa. Para o bem ou para o mal, né? Então, assim, é muito difícil traçar o panorama de hoje para definir o prognóstico da final, né? O momento dos clubes tem muita coisa para mudar. Sim. Tem a recuperação do Pedro, tem a recuperação do Everton, tem a fase das equipes, tem, enfim, tudo isso que pode acontecer. O Campeonato Brasileiro, ele é muito importante, mas com a configuração da Libertadores, terminando no fim do ano, né, Libertadores o ano inteiro, com esses dois times disputando os dois campeonatos, não vai ter jeito. O Campeonato Brasileiro vai ficar em segundo plano. A própria conquista do Campeonato Brasileiro, infelizmente, ela vai ficar em segundo plano. Quem ganhar a Libertadores vai estar por cima na história. Embora o Campeonato Brasileiro seja de uma importância, assim, inquestionável. Mas como as coisas são como são e não tem jeito. A grande conversa vai ser para o dia 29 de novembro. E as equipes vão administrar também o calendário de Campeonato Brasileiro nisso. O Flamengo tem, a princípio, jogos contra... Pelo que eu dei uma olhadinha, até a final, o Flamengo tem mais jogos contra adversários mais baixos da tabela. O Flamengo, por exemplo, pega o Sport 2 vezes. O Palmeiras pega o Santos 2 vezes. O Santos está acima do Sport. E o Palmeiras tem mais confrontos de meio de tabela. O Flamengo tem alguns de cima, tipo São Paulo, e mais times lá de baixo. E aí vai ser essa briga, né? O Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro, então o Palmeiras tem vantagem para o Campeonato Brasileiro, e na Libertadores não há vantagem. Vai ser um mês muito longo para os torcedores. E isso eu tenho certeza. Vai demorar para passar. E a gente vai ficar conjecturando o que muda de um jogo para o outro do brasileiro, projetando sempre a final do dia 29. Eu estava dando uma olhada aqui, algumas coisas importantes. No fim de semana da final da Libertadores é o fim de semana da rodada 36 do Brasileiro, ou seja, a antepenúltima. E aí tem no meio de semana a 37 e daí a 38. Então, assim, é realmente na cara do gol da decisão do Brasileiro. Então, para você, eu jogo a mesma pergunta, mas alterando um contexto. Quanto o Brasileiro até a final da Libertadores, caso se encaminhe para um dos lados, muda completamente a final? Porque hoje está realmente trocação, eles estão no mesmo patamar, estão na mesma final, a diferença de 1 ponto. Se o brasileiro tiver encaminhado para a pressão no outro de ficar vice 2 vezes, porque a gente está falando de um ano muito bom dos dois, que pode, em um mês, nesse tempo longo que a gente falou que era no futebol brasileiro,
virar duro, virar de derrota, sem ser, mas a minha impressão é que projetar a final da Libertadores agora é inútil. Sim. Não é que é um equívoco. Não dá. O futebol não permite que você faça uma coisa dessa. Mesmo que, imagine uma situação completamente maluca, um intervalo não de um mês, que um mês é demais, mas 15 dias que você não tem jogo nenhum e você pode descansar todo mundo e tal. Ainda assim seria muito tempo para você garantir que o seu time chegaria nesse momento que é o auge da melhor maneira, nas melhores condições possíveis. Com um mês, então, isso aí, em termos futebolísticos, está longe demais. É uma coisa assim que não dá nem para você pensar. Agora, é aquela velha máxima também. A melhor forma de preparar uma grande decisão da Libertadores é a rodada do Campeonato Brasileiro. Você ter a oportunidade de, óbvio, manter o seu time num nível de competição alto. Não sei se as comissões técnicas já vão começar a pensar em cuidar de determinados jogadores, porque a necessidade de somar pontos no Brasileirão para não perder a possibilidade de ganhar o troféu, ela é, assim, gigantesca. Você não pode discutir isso. Eu acho também, como o Gustavo falou, que na hora de uma possível dividida entre uma coisa e outra, o título que tem mais valor, que é o da Copa Libertadores, é óbvio que vai falar mais alto. Mas os dois clubes já expressaram o desejo de ganhar o Campeonato Brasileiro. O Flamengo de uma maneira muito clara para todo mundo antes do campeonato começar e durante a competição. Mas o Palmeiras tem um componente que, na verdade, o Flamengo também tem, porque o Palmeiras fez uma coisa épica, maravilhosa, histórica, heróica, mas a forma como o Flamengo se classificou fora de casa depois, em especial depois que perdeu um jogador, é também uma coisa que une o time, claro. Também demonstra competência, demonstra um sentido coletivo importante, pela maneira como o Flamengo fechou o jogo, impedindo que o Racing praticamente o ameaçasse demais. Mas, olha, não dá para dizer agora qualquer coisa a respeito de como essas duas equipes vão chegar no final do mês de novembro para decidir a Copa Libertadores. Mas que bom que a gente pode acompanhar o passo a passo delas no Campeonato Brasileiro, diante de nós aqui, para a gente poder avaliar. E assim, vai começar, evidentemente, uma comparação direta, rodada a rodada, semana a semana, entre Palmeiras e Flamengo, até a final da Libertadores. E essa final tem uma questão grandiosa também, que essa temporada nos proporciona um certo nivelamento das duas equipes em aspectos que a gente não estava acostumado. Que é o que eu estou querendo dizer. Quando a gente pensa nessa era rica e vitoriosa das duas equipes, onde eles dividem o protagonismo do futebol brasileiro e sul-americano, qual é a principal virtude que a gente observa nos grandes momentos do time do Flamengo? É a parte técnica, né? É o brilhantismo, é o refinamento. E qual é a principal virtude que a gente aprendeu a observar no Palmeiras do Abel Ferreira nessa mesma era? O nível de competitividade absurdo, predador. Vamos olhar o que são as temporadas. Qual é o grande salto que o Palmeiras do Abel deu na qualidade técnica, jogo mais bonito, essa arrancada de segundo turno, um jogo altamente ofensivo. E qual é o salto que o Flamengo do Felipe Luiz deu em relação a outros momentos do Flamengo? Uma consistência absurda. Então, o Palmeiras melhorou naquilo que o Flamengo era melhor e o Flamengo melhorou naquilo que o Palmeiras é melhor, né? As duas equipes buscaram um pouco da virtude que o outro tinha. Então, elas, em alguma medida, elas se nivelaram em aspectos que a gente não estava acostumado a ver. A gente reconhecia o Flamengo de uma forma e o Palmeiras de outra forma. Hoje a gente vê um pouco da virtude de cada um no rival. E isso torna essa final ainda maior, ainda mais equilibrada e ainda mais imprevisível. Vamos, essa final maior que disse o Zupac, que a gente tem aquela tela, né, Camila? Vamos colocar das finais únicas, André. Tivemos grandes finais únicas, algumas brasileiras, e inclusive essa é uma reedição, já se enfrentaram em 21, Palmeiras e Flamengo. Então, ó, Flamengo e River, Palmeiras e Santos, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Furacão, Boca Juniors e Fluminense, Galo e Botafogo, Palmeiras e Flamengo. Primeira final brasileira repetida na história da competição. A gente está vendo aí, grande jogo. Palmeiras e Flamengo foi um jogaço. O jogo do ano passado foi um jogaço do Botafogo e tudo mais. Mas pela construção de uma rivalidade. Porque 21,
era o início desse movimento Abel Ferreira, de uma consolidação total do Flamengo. Para você é a final mais pesada dessa amostragem de final única? Não de camisa, de contextos, de valores, de tudo que está envolvendo, de elenco, inclusive? Eu acho que sim. Acho que sim. Porque é a combinação de tudo, né? De dois clubes que se consideram rivais dentro e fora do campo, que competem pela contratação de jogadores, não necessariamente pela contratação de técnicos, porque o Abel está no Palmeiras há muito tempo, mas né, na final anterior, a final no Uruguai, era o Renato Gaúcho, o técnico do Flamengo, o técnico do Palmeiras era o mesmo. Tem uma coisa em relação a essa final, tá ali atrás, dá uma olhada, o cara que tá ali atrás, dá uma olhada ali. O Andrés. Andrés Pereira? Sim. Você imagina se esse cara faz um gol decisivo? Sim. Assim, são tantas histórias dentro de uma grande história. O time do Flamengo de 2019 era melhor do que esse, né? Pelo menos a gente pode falar que o time de 19 não existe mais, esse time continua existindo, mas acho que do ponto de vista da qualidade, do talento e do que conquistou, mas esse time do Flamengo tem um potencial absolutamente estratosférico. Então eu não sei se a gente acompanhou nas finais entre times brasileiros recentes uma qualidade de lado a lado que essas duas equipes atualmente alcançam. Eu acho que não. A gente pode estudar isso melhor, mas a minha impressão é que não. E é tudo caminhando para um jogo só, né, entre esses rivais e dois times que são indiscutivelmente os melhores do Brasil e da América do Sul. Não tem a menor dúvida quanto a isso. E nessa hora, a final única, ela ajuda, evidentemente, a afunilar tudo e aumentar a emoção, porque são 90 minutos ou mais, mas um jogo só, uma tarde, né? Um evento. Mas olha, no formato anterior, em 2 jogos, um no Maracanã e um no Allianz Parque, calcule o que seria. Remontada histórica, números de Palmeiras 4, LDU 0 pela Conmebol Libertadores, posse de bola 63,5% contra 36,5%. E aí, finalizações 28-8. Finalizações no alvo 8-1. Grandes chances 10-1. Cruzamentos 24-9. Ações da área rival 45-10. O Palmeiras é finalista da competição. Estou com o Gustavo Zupac e André Kfouri aqui no estúdio do Sport Center para hoje falar dessa classificação, já emparelhar o Flamengo para a final. E não é a final, é uma regressiva até a final com várias avant-premières, né? O brasileiro vai pegar fogo. Foi noite especial, hein, Zupac? Foi noite que movimentou o torcedor, não importa se palmeirense ou se o flamenguista que estava acompanhando, mas qualquer torcedor não tinha como passar por um jogo como esse incólume. Foi uma noite bonita, mágica. Boa noite. Mágica. Boa noite, Felipe. Boa noite, André. Uma ótima noite ao fã de esporte. Para o palmeirense, a gente não sabe se a gente dá boa noite ou bom dia, porque acho que o palmeirense emendou, né? Foi aquela lapada de madrugada para manhã, tarde e noite, e é justo que seja assim, embora o campeonato não tenha acabado, mas o que aconteceu ontem justifica qualquer tipo de festa que a gente tenha visto. É muito curioso o impacto que as duas classificações tiveram, né? Porque foram classificações, Flamengo e Palmeiras, construídas de formas muito distintas, muito diferentes, e elas geraram sentimentos diferentes, né? O Palmeiras se classificou num embalo, né? Se a final fosse semana que vem, a gente diria que o Palmeiras ia chegar mais embalado pela maneira que foi a classificação, sem tirar nenhum mérito do que foi a do Flamengo, mas os elementos que fizeram parte da classificação palmeirense, eles entram para a história do Palmeiras, né? O jogo de ontem, ele entra num ranking, seguramente, de um dos jogos mais espetaculares da história, não é o mais, mas um dos mais da história do Palmeiras. E é um tipo de jogo que traz muitos personagens, traz os personagens de sempre, o Abel Ferreira, o Rafael Veiga, e traz os personagens de nunca, o Bruno Fux, o Alan, né? Então, assim, foi uma noite completa. A gente tratava de maneira muito racional como
improvável, de muito difícil a classificação de acontecer. Eu mesmo achava que ela não iria acontecer, achava que o Palmeiras venceria o jogo, mas não levaria. Isso não é duvidar, é apenas entender o grau de dificuldade. Mas esse Palmeiras do Abel, e isso também foi dito de maneira exaustiva aqui, se tem um time do Brasil que a gente dá crédito para missões como essa, esse time é o Palmeiras do Abel e é um crédito baseado no que eles construíram nos últimos 5 anos. Então, assim, foi uma classificação espetacular. O Palmeiras teve a chamada noite perfeita, que era o que precisava para despachar e deu. André Kfouri, quero te ouvir também, enquanto a gente tem os melhores momentos de uma noite que a gente vai lembrar para sempre. São várias histórias, o técnico, as declarações dele, o Alan. A gente já vai até individualizar um pouco essas camadas palmeirenses nessa vaga, Rafael Veiga. Mas que noite, hein? Pra gente que trabalha com futebol, não só o que vivemos na quinta-feira, mas essa expectativa para o que vai ser a final. Sem dúvida. Boa noite a todos, boa noite, Felipe e Gustavo. O Abel falou em noite mágica, né? E foi, assim, exatamente o que aconteceu. Até nas proporções de planejamento dessa noite, e a gente conversava ontem aqui antes do jogo, dizendo que não dava para você planejar o que acontece num jogo de futebol, em especial num jogo que precisa ter tantas características favoráveis, precisava ter tantas características favoráveis ao Palmeiras. Mas se a gente for pensar no que aconteceu, agora analisando já o fato consumado, até nisso o Palmeiras foi preciso, eficiente e competente, né? Porque se falava naquela receita, um gol cedo, antes dos 15, o gol saiu aos 20. Sim. Né? No primeiro tempo, não tem tanta diferença assim em termos emocionais. Saiu. E foi um gol bem construído, abre-se uma perspectiva diferente, ganha em empolgação, né? E vamos continuar fazendo o que estamos fazendo. Finalzinho do primeiro tempo, para ir para o vestiário com o estímulo quase que total, só falta um gol. E um segundo tempo inteiro para ser jogado. Um gol para você poder respirar um pouco. E eu me lembro de ter brincado aqui na semana passada, se fizer 3, faz 4. Lembrei. Quando saiu o terceiro, André Kfouri, eu só pensava na sua profecia. Se fizer 3, faz 4. Porque assim, cara, o time que leva 3, ele já está querendo levar o 4. A não ser que não dê tempo, entendeu? E, óbvio, o time que fez o terceiro gol está muito investido do que já deu certo e a torcida vem para o campo como sempre acontece. E foi exatamente o que aconteceu. Para colocar nesse bolo, um bolo de comemoração, alguns recheios especiais, como se sabia, era o 5º aniversário, né, da chegada do Abel ao Palmeiras, e ele conseguiu fazer junto com os jogadores algo que eles juntos nunca tinham feito. O Palmeiras do Abel nunca tinha virado um confronto na Libertadores, virou com contornos absolutamente espetaculares. Ele, Abel, meio que se redime, porque se o Palmeiras foi muito mal no jogo de ida, o trabalho do Abel também tem que ser colocado nesse contexto de uma noite decepcionante, quando o Palmeiras perde por 3-0. E tudo o que ele fez na noite de ontem foi bem feito e deu certo. Então, qual foi a cartada do Abel para tentar entregar aquilo que ele prometeu durante a semana? O Alan. E o que aconteceu? O rapaz mudou a noite. Sim. Assim, não sozinho, claro que não, mas a entrada dele fez a diferença. Desequilibrou o jogo. Desequilibrou o jogo individualmente, ele fez uma coisa maravilhosa de partida. Sim. Né? E nessa noite que vai ficar na história do Allianz, vai ficar na história da casa do Palmeiras, mesmo contando tudo o que aconteceu historicamente no Palestra Itália, no antigo Parque Antártica, todo mundo vai se lembrar da entrada de um jogador que foi colocado no time para tentar levar o Palmeiras a uma classificação tão improvável, e ele fez exatamente isso. Então esse choro do Abel todo, acho que tem tudo isso junto, não dá para explicar, né, a emoção, os momentos de maior emoção que levam as pessoas às lágrimas, eles são difíceis de ser explicados, traduzidos em palavras, é uma coisa muito emocional, sentimental. Mas quando o Abel foi falar sobre isso, ele chorou de novo. E eu entendo perfeitamente o que ele disse, eu não estou fazendo nenhuma crítica ao Abel hoje, mas não é lado fraco de ninguém. Ele falou, não gosto de mostrar o meu lado fraco. Não é o lado fraco, é o lado belo, humano de um treinador que levou o Palmeiras ao principal momento da sua história, e é um clube extremamente glorioso, mas nós estamos vendo a era mais gloriosa. E esse jogo não valeu um troféu, então não vale título, não foi uma conquista de um campeonato ou de uma Copa, mas recupera a possibilidade de ganhar a Libertadores.
por óbvio, mas também recupera a forma como o Palmeiras vai encerrar essa Copa Libertadores, mesmo que não a vença. Porque se o Palmeiras se despedisse não conseguindo eliminar a LDU, pela maneira como caiu, tomando 3, seria uma coisa muito amarga. E agora, contra o Flamengo, é 50-50, sim, a coisa dividida exatamente na metade, não tem nada para lá nem nada para cá. Essa é a final que tinha que acontecer mesmo, os 2 melhores times, e independentemente de onde ela vá ser realizada, o torcedor do Palmeiras vai chegar com muita esperança e muita crença, assim como o torcedor do Flamengo. Então, sim, mais do que uma noite mágica, eu acho que foi uma noite perfeita. Não dava para pedir mais nada além do que o Palmeiras conseguiu fazer na noite dessa quinta-feira. Vamos ouvir o Alan. Ele deu entrevista exclusiva à ESPN no programa Fala a Fonte. O André já citou a beleza que foi a partida, os lances, o talento desse jovem jogador. Alan. Eu fiquei sabendo ali um treino antes do jogo, mas o Abel sempre busca deixar a gente tranquilo, ele dá os caminhos certos para a gente para entrar bem e confiante nos jogos. Foi uma semana muito boa, a gente estava muito confiante, a gente sabia do que a gente era capaz também. A gente joga no Palmeiras, né? Então o Palmeiras tem muitos desses jogos. O Abel também conversa bastante com a gente quando a gente sobe para o profissional, que com certeza a gente vai passar por jogos como esse, a gente vai receber oportunidade. Há 4 anos atrás eu estava assistindo uma final de Libertadores em casa com meus pais, que o Palmeiras saiu campeão ali, eu saí para comemorar, né, na rua ali, Palestra Itália do Allianz Parque, e hoje tá numa decisão de Libertadores contra um time gigante que é o Flamengo. É uma realização de um sonho também. É isso. Vamos lá, a gente tem uma imagem da emoção do Abel, que realmente, a gente já viu o Abel pontualmente emocionado, claro, foi uma grande apoteose o que aconteceu. Quero te ouvir, Zupac, sobre a emoção do Abel, o que ele falou. O sentimento que o Abel tem pelo Palmeiras e a satisfação que ele tem em trabalhar no Palmeiras para mim é algo indiscutível e é muito bonito de ver, especialmente numa era... Claro, o Abel é muito bem pago, né? O Abel tem um dos maiores contratos de treinador, o maior do continente. Eu nunca vi o contrato dele, mas ele diz que tem clubes que jogam Champions League que não pagam o que o Palmeiras paga pro Abel. É isso mesmo. É isso. E ele é merecedor. Então, claro que ele também trabalha pelo dinheiro que ele ganha para construir a sua fortuna, que seja. Mas é inegável o quanto ele gosta deste clube, o quanto ele aprendeu a amar este clube e o quanto estar do Palmeiras é satisfatório para ele. Por tudo isso, é compreensível, porque técnicos, infelizmente, são xingados o tempo inteiro, né? E cada vez de maneira mais intolerante. Mas por todo esse contexto, é muito compreensível, pelo menos para mim, o quanto que o que ele ouviu na eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil o machucou. O nível, como ele se sentiu injustiçado. Lógico. E ele tem dificuldade em digerir isso. Ele poderia ter digerido, poderia ter engolido seco e tocado a vida e compreendido. Ele poderia, mas ele não é obrigado a isso. Ele é um ser humano que erra incontáveis vezes, inclusive no comportamento, e a gente pontua, a gente critica, a gente aponta o dedo em vários momentos, e age de maneira super humana e amorosa com o clube em vários outros, e a gente também reconhece. Então eu entendo a dor que o Abel sentiu e como ele carrega isso. E claramente isso é algo que vai acompanhá-lo, e tenho certeza que ontem, quando terminou o jogo, isso voltou na cabeça dele, as lágrimas ajudam a explicar. Ele diz que isso inclusive é pauta das conversas de renovação dele de contrato com a Leila Pereira. Achei muito positiva a participação da presidente do Palmeiras. Eles têm uma relação muito... Não só o Abel e a Leila, mas o Barros também. Eles formam ali um grupo muito unido de trabalho. Até falei isso no Linha de Passe ontem, depois do jogo. Eu fico pensando no outro lado dessa história. O cara que esteve no Allianz Parque e encheu o pulmão para xingar o Abel, pedir para o Abel sair do Palmeiras quando perdeu para o Corinthians, ontem ele deve ter pensado: como eu fui imbecil, né? Que bobagem que eu fiz. Como é que eu pude desejar o mal a esse cara que fez tanto, duvido, né? Eu tenho impressão, eu também. Não, eu acho que nessa hora a autocrítica perde. O sujeito que faz isso não é capaz de autocrítica. É possível.
Simplesmente não é. Ele acha que ele pode fazer o que ele quiser, falar o que ele quiser, xingar quem ele quiser. Não todos, obviamente, mas eu duvido que tenha sido assim. Esse cara, ele prefere fingir que ele não falou nada, que ele não fez nada. E ele está lá comemorando, porque é o Palmeiras, não é o Abel. Os técnicos passam, o Palmeiras fica, aí ele bate no peito, como se ele fosse o Palmeiras. E, existem figuras assim nas torcidas de todos os times. Incapazes de autocrítica, muito provavelmente até de qualquer raciocínio que se assemelhe a uma autocrítica. E, infelizmente, são pessoas que se relacionam com o futebol da forma mais miserável possível. E não há o que fazer. E, infelizmente, não há o que fazer. Vamos trazer o Flamengo para esse... Só um detalhezinho a respeito da renovação. As pessoas que estão próximas do Abel dizem que a renovação só não é anunciada oficialmente pela Leila, pelo Abel, pelo Palmeiras e tal, porque não quiseram ainda. Poderia ter sido ontem, e como o próprio Abel disse, não precisa assinar, né, mas em algum momento vai ser necessário assinar, porque é preciso ter um contrato. Este contrato não terá multa. Será o primeiro contrato do Abel com o Palmeiras que não vai ter multa. E isso significa que o Palmeiras pode dizer tchau no momento em que quiser, sem essa preocupação. E o Abel também pode sair para outro lugar ou para descansar, fazer o que ele quiser, sem também a preocupação com multa. Então, não muitas vezes, o instrumento da multa, ele é colocado para dificultar situações. Me parece que dessa vez não é isso. O instrumento da multa ele é retirado do contrato para facilitar o relacionamento. Para que ninguém precise pensar em continuar numa relação que não vai bem por causa da questão financeira. Sim. O Abel tem propostas, vocês viram ele dizer aí, citando o Postecoglou, o Nottingham e tal, foi o Nottingham, né? Você vai para o meio da tabela, ninguém tem paciência com você, está falando da elite, o principal campeonato de clubes do mundo. E é por isso também que o Abel, o telefone toca, a mensagem chega e tal, e ele continua no Palmeiras. Porque não apareceu até hoje nenhum clube que ofereça a ele as condições esportivas que o Palmeiras oferece aqui no Brasil e na América do Sul. Ele não pode ser campeão da Champions, obviamente, dirigindo o Palmeiras. Mas não vai acontecer dele ficar no meio da tabela. E as pessoas o tratarem como são tratados pelo mundo afora cada vez mais os técnicos dos clubes que estão no meio da tabela. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!